1, 2, 3, Rocambole. Rocambole, W oficial. W oficial. Rocambole. W oficial. Rocambole. Fala, galerinha, já entra aí no Instagram, @MatheusDava e escreve lá, #Rocambole. A gente tá imitando. Ai, ai. Então, vamos começar essa aula. Chama a vinheta, vai. Então, galerinha, vamos falar agora sobre substituição em aromáticos. Mas é bastante interessante perceber que os aromáticos eles são compostos com uma estabilidade relativamente alta por causa do processo de ressonância das ligações π. As ligações aqui, ó, elas ficam o tempo todo em movimento, então nós não podemos achar essa ligação dupla em uma posição só, ela é deslocalizada. Sendo assim, ele faz com que o composto não tenha a dupla paradinha ali naquela posição, os elétrons muito concentrados numa única posição, e faz com que essa dupla não seja tão reativa assim. Ele se torna mais estável justamente pelas duplas não estarem estáticas, paradas. Então esse composto, como eu acabei de falar, ele tem uma estabilidade relativamente elevada. Sendo assim, ele não tem a tendência a quebrar a dupla ligação, porque se quebrar a dupla ligação, ele perderia essa ressonância do anel. E aí ele tende a sofrer reações de substituição ao invés de reações de adição, que nós iremos falar para você mais para frente um pouquinho. Então, ó, anel aromático, esse aqui é o mais comum, o mais simples, o benzeno. E aqui um haleto, né, Cl2, isso aqui seria uma reação de cloração. O Cl vai entrar no anel aromático, o hidrogênio vai sair, vai ter formação de um clorobenzeno numa monocloração, apenas um grupo cloro entrou, e vai ter a formação de um subproduto inorgânico aqui, que seria o ácido clorídrico, ou cloreto de hidrogênio, se ele não tiver em meio aquoso. Essa reação ela acontece na presença do catalisador, que é um ácido de Lewis, não necessariamente o tricloreto de ferro, pode ser outros ácidos de Lewis, mas esse aqui seria um dos mais comuns a serem utilizados. Esse catalisador é diferente, aqui ó, o processo acontece sobre um mecanismo diferente das reações com alcanos, porque nas reações com alcanos de halogênios, nós utilizamos a luz UV, uma onda ultravioleta, que faz com que haja quebra homolítica. O catalisador vai fazer o processo de uma maneira diferente, mas quem vai explicar melhor esse processo para você é o tio Pavas, beleza? E aí, meu povo? Olha só, velho, tio Soneca falou tudo sobre a reação global para vocês. Mas como que acontece dentro da reação, né? Olha o tanto de etapa para chegar a essa reaçãozinha global. Vamos lá. Primeira etapa é quando a gente pega só o reagente, né? A gente não está mexendo com o substrato ainda, apenas o Cl e Cl. Para fazer uma quebra, você tem que entender que essas substâncias aqui elas são apolares, tanto o Cl e Cl quanto o substrato. Mas o Cl e Cl ele é uma substância apolar muito estável, então precisa de algo para romper. Nas reações usadas com alcanos, a gente usava a luz ultravioleta para fazer uma cisão homolítica, ou então a gente chamava de homólise, ok? Mas antes, cada um ficava com seu elétronzinho, a ligação era repartida exatamente no meio. Só que esse catalisador aqui, que é o tricloreto de ferro, que é um ácido de Lewis, como o tio Soneca falou, o ácido de Lewis ele tem a capacidade de recepcionar, uma parte negativa. Então nós vamos entender o seguinte, ó, houve a cisão, uma cisão que a gente chama de heterolítica, porque uma cisão heterolítica, ela não reparte em partes iguais. Então nós temos aqui, ó, uma formação de um Cl com 2 elétrons. Então o Cl com 2 elétrons quer dizer que ele está com um a mais, ele vai se tornar um Cl-, ou seja, o ânion Cl. E o outro vai ser o cátion Cl, que é o Cl+, porque ele vai perder o elétronzinho que era dele. Então formou essa substância aqui, ó,
Agora, como o ácido de Lewis ele tem o poder de absorver a parte negativa, essa parte negativa vai ser absorvida aqui. Vai ser o Fe, né? O FeCl4-, tá bom? Aí segura esse compostozinho aqui, que lá no final ele vai aparecer de novo. Só que aí formou o nosso eletrófilo, o eletrófilo que a gente quis, porque no anel aromático ele vai em busca de uma substituição eletrofílica. Então vai tirar um eletrófilo por outro. Vamos ver como que isso acontece? Olha aqui a segunda etapa, o nosso eletrófilo. O eletrófilo está aqui, e aí uma das duplas do anel aromático, que é ligações π, que é uma densidade de elétrons, uma ligação π, ela quer, por natureza, ser uma ligação sigma. Então, ela vai desfazer a ligação π. Olha só, essa ligaçãozinha aqui, ela mesmo ataca o eletrófilo, porque é a parte positiva. Ela se sentiu atraída, não é? O eletrófilo não se sente atraído pelos elétrons, então o eletrófilo vai entrar. Agora, olha só, ó, se o eletrófilo entra em cima, a gente vai ter um déficit de ligação aqui embaixo. Porque vai ter, ó, uma, duas, essa aqui foi rompida, e vai ter mais um hidrogênio. Aqui nós temos o surgimento de um átomo chamado carbocátion. Pensa comigo, um carbono carregado positivamente. Positivo não é o cátion, se é o carbono, a gente vai chamar de carbocátion. Esse carbocátion aqui, ele está fazendo apenas 3 ligações. Ninguém te falou isso, né, no ensino médio. Seu professor não falou isso para você, que o carbono só faz 4 ligações? Ele falou isso, não falou? Mas aqui nós temos um carbono fazendo apenas 3 ligações. Se o carbono ele gosta de fazer 4 ligações e ele está fazendo apenas 3, ele é altamente instável. A gente saiu de um componente aqui, ó, altamente estável, o tio Soneca falou para você. Aqui ele se tornou altamente instável, tá mega louco aqui. Ele está louco para reagir. Só que aqui houve a entrada do cloro. Essa entrada do cloro vai surgir o carbocátion e o anel vai perder a sua aromaticidade, vai perder a sua ressonância. Agora imagina, o anel era estável. Aí ele foi mexer com cloro positivo. Ele perdeu a sua ressonância e ainda gerou um carbocátion. Então pensa o tanto que esse composto aqui está reativo. Está louco para fazer uma reação, ou então gerar uma estabilidade de qualquer jeito. Aí o que ele faz? Na terceira etapa. Tá vendo esse hidrogêniozinho que estava aqui, ó? Esse hidrogênio, só mudei de cor. Tá aqui o hidrogêniozinho. Esse hidrogêniozinho que tem um par de elétrons, ele vai preferir jogar o hidrogênio fora para pegar esse par de elétrons e restabelecer a sua ressonância. Restabelecendo a sua ressonância, ele forma de novo as 4 ligações do carbono e ainda tem a sua aromaticidade. E agora se torna um composto bem mais estável. Isso aqui é a formação do nosso cloro, ou no caso aqui, né, nosso cloro benzeno. Lembrando que essa bolinha aqui no meio significa aromaticidade, né? Duplas alternadas. Só que gerou um H+. Esse H+ aqui, ele vai reagir com FeCl4-. Pensa aqui num composto negativo, quando ele encontra um composto positivo. Quando ele encontra isso, ó, positivo com o negativo, faltou meu negativo aqui, já vou pegar meu negativo aqui. Plim! Faltou, ó, o nosso negativo aqui. É H+, mas FeCl4-. São 2 componentes instáveis. Então, pela estabilização de cargas, vai restabelecer o nosso catalisador. Lembrando que todo catalisador, no final do processo, ele é restabelecido e ele sai do processo como se nada tivesse acontecido. Ele só vai lá, ativa e depois vai embora, que é esse caso aqui. E volta a ser o que, ó? Nosso subproduto, o HCl. O HCl como subprodutinho aí desta reação de substituição. Ficou difícil? Não? Sim? Deixa aí nos comentários. Se tiver alguma dúvida, a gente vai responder para vocês. Meu povo, e é isso aí, não tem muito o que falar não, né? Isso mesmo, substituição de aromáticos com halogênios. Isso mesmo, então bate aí. Vamos para a próxima? Bora para a próxima. Então é nóis.